Colega advogado, se o seu cliente utiliza a Microsoft Teams para reuniões como teletrabalho para o funcionário, saibam que ela corre um grande risco de responder por horas extras. Da mesma forma, se o teu cliente manda mensagens fora de horário ou nos finais de semana pelo WhatsApp ao seu funcionário, ela corre um grande risco de responder futuramente pelo dano existencial do seu funcionário. Orientem o seu cliente, tanto sobre a questão do teletrabalho, no nosso exemplo Microsoft Teams, como também pelas mensagens que a empresa manda fora do horário de expediente. Essa é a questão que nós vamos abordar. Então vamos para a questão, senhores, baseado em caso verídico, tá? Uma ação na 45ª Vara do Trabalho, o reclamante Marcos Paulo, a nossa cliente Tec Soluções Inovadoras S.A. Questões cruciais. A demanda trabalhista pede hora extra por teletrabalho. O reclamante foi contratado para trabalhar no regime de teletrabalho. Ocorre que a reclamada mantinha controle rígido de jornada através da Microsoft Teams. Exigia prontidão imediata para sprints de programação. O autor trabalhava das 8 da manhã às 9 da noite, com 30 minutos de intervalo, e a empresa alega a exceção do artigo 62, inciso 3 da CLT, jornada externa, né? E a fiscalização por meios telemáticos era plena e opressora. Dano existencial. Direito à desconexão. O autor recebia mensagens de WhatsApp, sábado, domingo, feriado, horário de madrugada. Então, a conduta impediu o convívio familiar deste trabalhador e o seu descanso, porque ele ficava em constante conexão com a empresa. Então, ele pediu horas extras de 85 mil, dano existencial de 25, multa rescisória 8.500 e valor da ação 118.500. Então, os senhores receberam aí essa contrafé do teu cliente, que é a empresa, e precisamos fazer uma contestação. A recomendação que se faz da advocacia estratégica com o uso da IA, antes de se fazer a contestação, faça uma pesquisa daquilo que o tribunal que vai julgar a demanda tem pensado a respeito daqueles assuntos. Isso se chama jurimetria. A partir da jurimetria, nós vamos traçar uma estratégia de defesa. Lá na frente, poderemos fazer uma análise preditiva, que seria a previsão de uma possível decisão judicial baseada em dados estatísticos, a partir de uma jurimetria. Então, vamos para o caso. Como que faríamos essa situação? Copiaremos aqui a peça inicial, a exordial, né? Veremos aqui na JUS-IA. Por que a JUS-IA, André? Porque ela é a plataforma de IA mais segura no que diz respeito à jurisprudência. O risco de alucinação dela é muito pequena, porque ela trabalha com dados fechados, dados próprios, banco de dados próprios. Diferente de uma outra IA genérica, ChatGPT, Copilot, Claude, Grok, Perplexity, por serem linguagens genéricas, elas iriam remeter a uma fonte. Você teria que pesquisar a fonte para verificar a veracidade, o que lhe poupa serviço aqui justamente na JUS-IA. Então, para a ementa jurisprudencial, a IA ela é a mais confiável. Então, juntando a peça inicial, vamos fazer frente. Você, como exímio analista judiciário, verifique 20 julgados que tratem dos temas acima propostos e do Tribunal do Trabalho acima
especificada. E, ao final, nos aponte quais são as nossas reais chances de êxito, estando no polo passivo da demanda, ou seja, em nome da empresa. Seja cirúrgico. Pronto. Fizemos aqui o prompt, perfeito? Copiar este prompt. Olha, senhores, a Jusiá. Olha, senhores, a Jusiá. Compreendo. Analisando o caso prático e a jurisprudência do TRT, vamos voltar aqui. Compreendo e analisando o caso prático e a jurisprudência do TRT, da segunda, preparei uma análise sobre as chances de êxito da empresa. É importante ressaltar que não foi possível realizar uma jurimetria específica da 45ª Vara do Trabalho de São Paulo, pois os resultados da pesquisa abrangem o entendimento do TRT da segunda região como um todo. O que é a instância revisora? Análise das chances de êxito da reclamante. Com base nos fatos narrados, o cenário para a empresa polo passivo é desfavorável. A probabilidade de condenação de horas extras em indenização por dano existencial é elevada. A seguir, detalhes pontos principais. Horas extras e a exceção do artigo 62, inciso 3 da CLT. A principal tese da empresa de que o reclamante estaria isento do controle de jornada por atuar em teletrabalho dificilmente se sustentará, de acordo com o entendimento do TRT. O fator decisivo, a possibilidade de controle. A jurisprudência é consolidada no sentido de que a exceção não é absoluta. Ela se aplica quando é impossível para o empregador controlar a jornada do empregado. O mero fato do trabalho ser remoto exclui o direito a horas extras se houver qualquer meio de fiscalização. Aí ele cita o entendimento aí que cita, né? O fato do empregado trabalhar em home office, por si só, não inviabiliza a adoção de mecanismos de controle de jornada, ainda que de forma indireta. Para enquadramento do empregado na exceção, é necessária a demonstração de que o serviço é incompatível com a fixação. Outro julgado do TRT2, no mesmo sentido, é exigir a comprovação de total impossibilidade de controle direto e indireto. A aplicação ao caso concreto. A alegação do reclamante de que a jornada era controlada pelo status da Microsoft Teams e pela exigência de prontidão para sprints é um forte indício de fiscalização. Caberá à empresa o ônus de provar total impossibilidade de controle. Conclusão sobre horas extras. A chance da empresa ser condenada é alta. Então, dano existencial e o direito à desconexão, o pedido também apresenta alta probabilidade de procedência. O dano existencial do contexto trabalhista decorre de uma conduta do empregador que impede o empregado de usufruir do tempo livre e se dedicar à família, projetos pessoais. O envio de mensagens fora do horário de expediente, infelizmente, é dano existencial. O ônus da prova, se o reclamante comprovar, por meio de capturas de tela de WhatsApp, a chance de condenação também é alta. Das recomendações. A análise de risco, em resumo, a posição da empresa é delicada. A estratégia da defesa deve ir além da simples invocação e focar em produzir provas que demonstrem a ausência de controle de jornada e a inexistência de acionamentos do empregado fora do horário de trabalho. Esta análise é baseada nas informações do TRT. Então, nós vimos aqui, senhores, que a bomba é grande, é pior do que se imagina. Então, sabendo que o resultado é negativo,
Vamos pegar agora a outra IA, vamos pegar o novo chat, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui a petição inicial, copiar, vamos usar o ChatGPT, perfeito? E vamos fazer o seguinte, colar. Identifique melhor. Você for expert em PNL, programação de linguagem neurolinguística, identifique os pontos sensíveis da petição inicial com linguagem possivelmente emotiva e que conquiste a empatia do julgador e nos dê formas ou maneiras para neutralizá-las, nos dando sugestões concretas. Vamos lá. Então, a primeira estratégia é buscar a jurimetria, perfeito? A segunda estratégia, nos valer da neurolinguística, da PNL, para identificar pontos que possam conquistar a empatia do julgador, né? Para tentar neutralizá-la na peça de contestação. Vamos ver o que o ChatGPT nos dá? Doutor, aqui ficou interessante. Essa inicial foi construída com técnica emocional, não só jurídica. Ela tenta ativar gatilhos cognitivos do julgador, apenas demonstrar fatos. Vou fazer exatamente o que você pediu. Vou identificar os pontos de carga emocional e sugerir como neutralizar com estratégia concreta, sem parecer frio e insensível. Teletrabalho, a construção da opressão digital. Expressões com carga emocional, controle rígido, prontidão imediata, rotineiramente das 8 às 9, apenas 30 minutos, fiscalização, percebe isso até aqui? É narrativa de cárcere corporativo digital. Objetivo inconsciente: ativar no juiz a ideia de exploração moderna. Pintar a empresa como controladora abusiva. Estratégia de neutralização, PNL aplicada. Reenquadramento semântico, trocar controle rígido por sistema colaborativo, trocar prontidão imediata por modelo ágil de desenvolvimento típico, trocar fiscalização opressora por mecanismo de alinhamento de equipe. Você não nega, apenas ressignifica. Neutralização técnica, antivitimização. Sugestão: o simples acompanhamento do status em plataforma digital não se confunde com o controle formal de jornada, semelhante ao regime de teletrabalho. Quebra de generalização. A inicial usa rotineiramente. Pergunta estratégica: havia logs todos os dias? Existiam dias em atividade? Havia autonomia para pausas? Existiam metas por entrega e não por horário? Não existencial, o apelo familiar. Instruções emocionais, madrugadas, sábados, feriados, impediu o convívio familiar, impossibilidade de desconexão. Isso ativa no jogador empatia familiar, culpa corporativa, narrativa de sofrimento invisível. Não é sobre o WhatsApp, é sobre a vida destruída pelo trabalho. Estratégia de neutralização. Nunca minimize o direito ao descanso. Isso gera antipatia social. Técnica de excepcionalidade. Eventuais comunicações fora do horário comercial ocorreram de forma pontual.
sem imposição de resposta imediata, exigir prova do impacto concreto. Dano existencial exige prejuízo real, sugestão, alegação genérica de comprometimento de convívio familiar, técnica de autonomia digital. Se houver indícios, mensagens não exigiam respostas imediatas. Ausência de advertência por não responder, inexistência de punição. Explore. Não há demonstração de sanção, advertência ou exigência formal de retorno imediato, o que descaracteriza o alegado regime de sobreaviso permanente. Das horas extras, aqui existe um risco real. Se existirem registros sistemáticos, pode cair. A inicial tenta usar com base nos logs do sistema. Isso é perigoso. Estratégia. E se os logs indicam login automático, login passivo, argumento técnico possível. O registro de acesso ao sistema não equivale à efetiva prestação de serviço, especialmente em ambiente de desenvolvimento de software, onde tarefas podem ser executadas de forma assíncrona. Você separa a presença digital do trabalho efetivo. Linguagem vítima versus algoz. A inicial constrói trabalhador isolado, empresa grande, pressão constante. Isso cria desequilíbrio moral. Contra a narrativa recomendada. Humaniza a empresa, política de bem-estar social, horário flexível, sugestão narrativa. A reclamada adota modelo moderno de gestão por entregas, baseada em confiança e autonomia. Técnica, não havendo qualquer imposição de jornada fixa. O juiz decide também por coerência sistêmica. Jurimetria do TRT, tendência. É concedida e aqui vai, né? A estrutura ideal da contestação. Desconstrução do controle efetivo, autonomia no teletrabalho, aí vai. Ponto mais sensível da inicial. Se você fosse explorar a IA nesse caso, para a aula do curso, eu colocaria. Aí ele dá, né? Simule uma minuta da contestação já incorporando essas técnicas. E aí eu clicaria sim, tá bem? É que o objetivo da nossa aula de hoje não é fazer a contestação. É demonstrar aquilo que precede uma contestação. E vocês observaram, senhores, que a medida coerente, estratégica com o uso de IA, pesquise antes de tudo a jurimetria, o que pensa aquele tribunal a respeito, tá? Segundo, utilize a PNL, a Programação Neurolinguística, para identificar os pontos críticos da inicial, para analisar a narrativa do autor em uma demanda. Após isso, você vai para a peça contestatória em si. Entenderam o que é o uso estratégico, a arquitetura estratégica da advocacia com IA? É justamente isso, senhores. É isso que eu quero passar para os senhores. Isso é só uma prévia daquilo que virá no meu curso. Como eu já falei, eu ensino os senhores a pescar um peixe. No meu curso, eu ensino os senhores a pescar um cardume. IA jurídica na prática. Petições reais, resultados reais. Até breve.